mercado, né? Será que a gente já vai começar? Não, ela tá tudo certo. Ela já me deu aqui, ela falou, não quero. Há 18 anos, milhares de viajantes degustam as nossas experiências únicas e aprovam. Conectar pessoas de diferentes culturas, Eliane, cores e obrigado, sabores se tornou pela nossa sua brilhante especialidade. apresentação. Continuar Adorei, eu sempre cumprindo essa gosto de nossa ouvir esse expert falar, meu amigo Elian, que é excelente. Bom, pessoal, Há 18 agradeço a presença anos, de todos. milhares de Eu sei que viajantes degustam uma as feira desse nossas tamanho não é experiências fácil estar únicas em todos os e lugares ao aprovam. mesmo tempo, ou todos que a gente gostaria de estar. Hoje a Há gente vai 18 fazer anos, milhares de viajantes uma degustam as apresentação nossas específica de experiências dois únicas produtos e aprovam. novos no portfólio da Veli. A Veli é Conectar conhecida aí no pessoas de mercado como diferentes sendo culturas, uma cores e das sabores principais em se Florianópolis e tornou Paulo. Na nossa verdade, a gente é especialidade. especialista em cruzeiro fluvial, porque durante 5 Continuar anos foi cumprindo essa nossa missão no futuro o é principal uma produto das do nosso nossas portfólio, né? certezas. E Deixar os seus a dias gente mais leves, tem aí as melhores compartilhar a esperança de um mundo melhor e a operando na Europa e na Ásia e África no nosso portfólio. Hoje eu até pus um tema bem chamativo, né? Navegando com intimidade e exclusividade, para falar dos novos produtos que a gente tem. Há Que, na 18 verdade, anos, são os iates, pequenos iates da Scenic e da Emerald, que são marcas do nosso portfólio já como River Cruise, né? E essa apresentação ela vai ser feita a quatro mãos. Vou chamar o Flávio, que é o nosso diretor de vendas para a América Latina do Grupo Scenic. E a gente vai falar especificamente hoje desses dois produtos. Eu vou começar aqui, enquanto o Flávio vem vindo, com um videozinho, que eu costumo usar ele para ser motivacional na retomada. Eu, na verdade, fiz alguns vídeos, né? Você pode passar para mim, querida? E para ser bem exato para vocês, a gente ficou um tempão sem viajar para fora, né? E agora em maio, eu e Estela saímos, fomos fazer dois fluviais. Eu fiz dois, ela fez um comigo de férias. E foi assim, como se a gente estivesse começando tudo de novo. Parecia criança viajando, né? Foi uma delícia. E depois fomos ao Prima agora, recentemente na Islândia. Também foi uma de delícia. viajantes degustam as nossas experiências únicas e aprovam. Conectar pessoas de diferentes culturas, cores e sabores se tornou nossa especialidade. Continuar cumprindo essa nossa missão no futuro é uma das nossas certezas. Deixar os seus dias mais leves, compartilhar a esperança de um mundo melhor e a certeza de que tudo isso vai passar. Hoje convidamos você a olhar o futuro. Venha com a gente aproveitar ao máximo esse tempo que nos foi dado. Inspire-se, planeje sua próxima viagem, sua próxima experiência memorável. E conte com a gente para tornar seu sonho uma realidade. Nossas experiências e conexões ao redor do mundo estarão lá, à tua espera. Cuide-se. Estaremos todos prontos e saudáveis para quando você puder vir. Veli Representações, experiências e conexões ao redor do mundo. É legal, né? Gostoso ver essas imagens. Eu adoro ver esse vídeo, principalmente que a pessoa que faz a locução é amiga nossa, a gente adora ela, então tem uma parte sentimental. Flávio, vamos falar um pouquinho aí das nossas queridas Scenic e Emerald, especificamente dos nossos iates. Vem cá. Vamos lá. Divirta-se. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, o Ricardo veio com esse tema de navegando com intimidade e exclusividade.
pensando completamente nas nossas marcas, porque o grupo Scenic, ele é composto hoje por duas marcas. A própria Scenic, que foi a primeira marca, que já está há mais de 35 anos no mercado, inicialmente com tours terrestres, mas já bastante consolidada com cruzeiros de rio, e depois veio a Emerald com uma proposta um pouco diferente, mas também focada em cruzeiros fluviais, né? E depois, assim, desde 2019, quando nós lançamos o Scenic Eclipse, que é o nosso primeiro iate, ultra luxury, um produto de expedição, mas não só expedição, a gente vem expandindo, a estratégia da companhia é expandir para os mares, tá? Através dos iates. Então, em 2019, nós lançamos o Eclipse, e esse ano, em março desse ano, nós lançamos o Emerald Azurra, que é um iate menor para águas quentes, são 50 cabines apenas. E é interessante fazer essa apresentação depois da apresentação que a gente acabou de ver, porque agora a gente está... Muito do que foi falado está aqui, e a gente vai poder agora ilustrar um pouco do que foi falado. Então, tem um vídeo... Será que vai passar? Scenic creates handcrafted journeys to all 7 continents for guests who love to travel. Experience the benchmark in ultra-luxury yacht cruising on board Scenic Eclipse, the world's first discovery yachts. Step on board a Scenic spaceship for a truly all-inclusive 5-star luxury river cruise, bringing you directly to the heart of Europe and Southeast Asia. Each journey will deliver beyond expectation and memories to last a lifetime. Bom, um vídeo só para ilustrar um pouco do que a gente vai falar da marca Scenic, mas é importante comentar... Opa. Aí. Passou, obrigado. Então, assim, o importante, assim, para quando a gente fala de viajar com intimidade, viajar em navios pequenos, né, eu acho que o que ilustra melhor isso, até então, talvez fossem os cruzeiros fluviais, porque realmente são navios muito pequenos, intimistas. O navio, na verdade, ele é um hotel flutuante que te leva para o destino. A gente está falando aí de 160, 180 passageiros, às vezes até menos, porque quando você vai para a Ásia, você está falando de navios com 60 passageiros. O Douro não chega a 100 passageiros, são 95 passageiros. Então, quando a gente fala de intimidade, realmente o fluvial ele expressa muito isso, né? E a companhia, quando ela decidiu expandir para o mar, ela queria levar essa intimidade, esse serviço mais intimista, esse serviço mais exclusivo, uma atenção que você consegue, que a nossa tripulação consegue oferecer para o passageiro, para os mares. E aí, então, eu vou falar um pouco dos iates, né, para vocês entenderem como que até como que ela é diferente de um navio de grande porte, convencional, mas começando pelo Emerald Azurra, que eu acho que é o navio mais intimista hoje que a gente tem nos mares ali, como iate. A gente está falando de um navio com 50 cabines apenas. São 100 passageiros. E esse é um navio que ele foi totalmente pensado para que você... Porque, na verdade, foi a ideia do fundador da companhia, do Glenn, que o passageiro, o nosso hóspede, ele tivesse a sensação de que ele está no seu próprio iate. Então, o navio ele tem o dobro de espaço por passageiro do que um navio convencional. E, realmente, quando você está a bordo desse navio, você consegue sentir que não existe aglomeração para absolutamente nada. Até o próprio restaurante, que consegue acomodar... O restaurante ele consegue acomodar mais do que a capacidade
de hóspedes ao mesmo tempo. Então, sempre, tudo faz com que você sinta que realmente você está no seu próprio iate, com seus amigos. Tá? Esse slide aqui a gente mostra porque o Emerald Azurra foi lançado agora em 2022, e no ano que vem, no segundo semestre, a gente está lançando o irmão gêmeo, que é o Emerald Sakara. E aí a gente vai conseguir expandir um pouco as rotas que a gente faz. Um vídeo para vocês sentirem um pouco como que é o navio por dentro, tá? Então, pessoal, deixa eu retomar aqui um pouquinho e dar algumas mais informações sobre esses produtos maravilhosos. Não sei se vocês perceberam, mas no primeiro vídeo, a locução fala de iates, no plural, efetivamente no plural. Porque, na verdade, nós temos já 2 iates navegando, que é o Scenic Eclipse 1 e o Emerald Azurra, que é esse que vocês viram agora navegando, são imagens reais. E já temos outros 2 praticamente prontos. O Eclipse 2 vai ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem. E o Azurra 2, que não chama Azurra 2, chama Sakara, no segundo semestre do ano que vem. Por que a gente está falando desses produtos? Porque a gente não cansa de vender. Antes da gente subir aqui para o palco, o Flávio falou, eu esqueci de tirar o slide da promoção do Réveillon, porque não tem mais. Então, fatalmente, nós vamos chegar na slide da promoção do Réveillon. Ignora. Vocês podem ter a informação de quanto custava. E aí vocês vão cair do cavalo, falar, pô, eu queria ter ido. Por isso que não tem mais também. E eu queria falar um pouquinho o que são esses produtos, gente. Né? Nós estamos falando de 2 empresas bem distintas. A Scenic foi criada por uma família de australianos que começaram a história deles vendendo circuito terrestre, e aí criaram um produto diferente, que foram os fluviais, e desse fluvial, ele saiu de uma Scenic, que é realmente all-inclusive, para uma Emerald, onde eles queriam dar o melhor custo-benefício nos rios. Tá? E agora eles pegaram o que eles puderam oferecer nos fluviais e estão colocando nos iates. Qual é a grande diferença? Os nossos Eclipses, eles são navios com casco P6, PC6. Eles são navios focados para ter capacidade para ir mais longe do que qualquer outro navio, em termos de Ártico e Antártica. Eles têm uma capacidade de até 228 passageiros em águas quentes,
Nos polos, eles limitam em 200, porque essa é a lei para você poder desembarcar. E aí eu vou ter que falar uma coisa que eu já falei na hora do almoço e aproveitar que a pessoa está aqui já para ouvir. Se você vende navio grande para o teu passageiro ir na Antártica e falar para ele, vai lá que você vai ver que legal, você vai sentir a Antártica. Você não vai sentir, você vai ver. Mas no Eclipse você vai sentir, porque você vai desembarcar, você vai lá bater um papo com aqueles pinguinzinhos, vai ver tudo. Você vai andar de caiaque, de stand-up paddle, de Zodiac, você vai passear na Antártica. Você não vai simplesmente ver, tá? E a Scenic é uma companhia que é realmente all-inclusive. Algumas exceções, principalmente no Eclipse. Você tem 2 helicópteros a bordo para você fazer passeio. Não é para resgate, né? É para passeio. Ele não está incluído. Ele também tem um submarino para até 6 passageiros. Também não está incluído. Por quê? É frescura? Não. É porque esses 2 passeios eles são totalmente dependentes do clima. E tem muita gente também que jamais faria um passeio de helicóptero ou entraria no submarino. Então, assim, é para você escolher. Para quem realmente quer fazer, vai fazer. E depois não existe também um valor precificado para cada roteiro ou para cada cidade que você para. Porque você pode estar num local que você pode fazer um sobrevoo de meia hora apenas, ou de 1 hora. Então, o valor também varia, tá? Então, essas 2 coisas e mais. As terapias no spa não estão incluídas. De resto, todas as refeições, todos os passeios em terra, passeios guiados, passeios com guias locais experientes, passeios de bicicleta, passeio a pé, hike, o que tiver na programação está incluído. E as bebidas. Essa é a Scenic Eclipse, o Scenic Eclipse ou a Scenic River. Tá? E o que a Emerald tem de diferença para ela ser o melhor custo-benefício? A Emerald é o seguinte, o Glenn, quando ele criou a Scenic, no 2º ano ele ouviu os passageiros que são os amigos dele falando assim, cara, eu não bebo nem uma gota de álcool, por que eu preciso pagar por isso? Cara, eu às vezes estou lá, tem 3 passeios no mesmo dia, e eu vou nos 3, chega à noite eu estou acabado. Eu não quero isso, eu quero poder fazer meio período do que eu quiser fazer. Então ele criou a Emerald. Ele criou a Emerald, que é uma companhia que tem um pouquinho menos de inclusões, ou seja, você vai ter... então você não tem passeio? Tem. Todo porto tem pelo menos um passeio. E você tem opcionais que você pode contratar na Emerald. Na Scenic, não, você tem uma gama de passeios. Tudo que tiver possibilidade de ter passeio, você pode escolher e fazer o passeio. Na Emerald, você também não tem o open bar. Você tem bebidas durante as refeições. Tá? Agora, como é que é o dia a dia? Muda muito? Não. É sempre aquela coisa. Vamos passear, vamos conhecer gente, vamos bater papo, vamos relaxar. E pela quantidade de pessoas que você tem, você acaba conhecendo praticamente todo mundo que está junto com você naquele navio. Tá? E um detalhe crucial nesse tipo de produto, né? O foco do River e desses iates é o destino, não é o navio. Tá? De jeito nenhum é o navio. Né? Mesmo o Eclipse, que é um navio relativamente... Não é grande, mas assim, é um barco grande. Vai. Ele tem um pequeno teatro, mas é muito pequeno. Né? Capacidade para 228. Para 228, exatamente. Mas, assim, para você ter uma ideia, para quem conhece barco grande, que vê que o teatro de navio grande exato. Tem 2, 3 andares, né? No Eclipse não tem nenhum, é um andar só. Né? É uma coisa pequena. Você tem atração noturna? Tem. Tem dia que não tem nada? Tem dia que não tem nada. Desculpa? O quê? Não. Não. Tem um lounge. Tem sempre um lounge. Nos rivers tem um lounge, que é onde tem um bar local, é onde todo mundo se reúne pós-jantar. Tá?
Mas, por exemplo, você tem o roteiro de Danúbio que você para em Viena, você tem um pernoite lá. Então, você janta e vai passear. Não tem nada naquele dia. Tem um dia antes, no dia que você chegou, mas naquela noite você está livre para ir passear. Então, assim, esse tipo de produto, que eu chamei de intimidade e exclusivo, é que, assim, independente de você ter tudo incluído, né, você faz a tua viagem. Você determina, ou eu quero ir ou não quero ir. Você, não é porque você comprou aquilo que você é obrigado a fazer aquilo, né? Agora, evidentemente, você é motivado a fazer tudo, né? Porque isso é uma outra coisa que eu chamo, quando eu chamei de intimidade, né? Porque a gente fala, esses produtos fluviais são muito intimistas, no sentido de ser o quê? Uma capacidade menor de pessoas, então você tem aquele lounge que todo mundo acaba se conhecendo e tal, mas é muito mais do que isso. Você acaba ficando amigo do barman, do cara que está servindo todo dia no restaurante, né? Os fluviais têm uma característica bem distinta, porque a maioria do crew, da tripulação, é europeia, né? O porto tem uma legislação que você tem que ter 100% da tripulação portuguesa, né? E ainda assim, as nossas marcas só falam inglês a bordo, né? Mas todo mundo que está lá é português. Então, tem essa situação também de você não só ser bem tratado pelos seus pares, ou seja, quem está lá também passeando, mas pela própria tripulação. Isso é uma característica que, depois de alguns anos, é que eu me toquei que, no meu portfólio, as companhias são todas familiares. E isso faz parte, né? Elas que treinam, elas que fazem a coisa acontecer, né? Então, para vocês terem uma ideia de tamanho desses barcos, e não sem querer ofender ninguém aqui nesta sala, né, mas o Eclipse tem um tamanho que qualquer companhia mais conhecida aí colocaria a bordo de qualquer coisa entre 600 e 800 pessoas. Tá? E nós estamos falando de 228 só, né? Então, assim, realmente é um barco que você se perde. Você se perde dentro, você vai no Observation Lounge, depois você sobe e vai para o andar lá de cima. Dá para você... Uma coisa que eu sempre tive essa curiosidade, né? Será que eu posso ir no heliponto? Pô, qualquer hora. Será que eu posso bater lá na ponte de comando e visitar? A qualquer momento. Você bate na porta, vem alguém lá, te abre e fala, oi, você quer conhecer? Entra aí, vem ver. O barco é mais ou menos isso. O barco é seu, né? O capitão te recebe lá num dia à tarde, né? A gente voltou de um passeio em Boston, e aí o capitão te recebe com um coquetel de champanhe e caviar. E, por acaso, né, o capitão eu já conhecia. Aí parou um cara do meu lado, Flávio veio assim, ele parou do meu lado, todo bonitão, com aquela farda e tal, né? E a gente começou a bater papo, eu e aquela senhora lá, minha esposa. Aí eu não aguentei, né? Falei, você é quem? Ele falou, eu sou o capitão do navio, o próximo, porque aquele ali vai sair, eu que vou levar vocês. E é assim, né? A gente... você tem uma relação, não importa, desde do teu camareiro e do teu mordomo, que, diga-se de passagem, Eclipse é mordomo em qualquer categoria, né? Sem exceção, assim como outras marcas, como o William mencionou, mas você tem relação com todos da mesma forma que você também se relaciona com os teus colegas de viagem. Tá? Eu falei uma coisa que eu criei agora na hora do almoço, né? E que eu acho que é legal. Esses dois produtos são produtos, gente. Por mais que quando vocês buscarem os preços do Azul e do Sakara, vocês não vão acreditar. Começa por aí, né? Porque realmente é um preço bem competitivo, tá? O Eclipse já tem um preço um pouco mais alto, mas assim está na faixa dos $1.000 dia também,
porque, efetivamente, ele também tem roteiros até maiores, né? Não são só 7 noites, né? A gente está com uma promoção agora aqui para 29 de outubro, diga-se de passagem, ainda tem lugar, tá? Fiordes chilenos, fazendo Valparaíso, Ushuaia, 14 noites, que está 2 por 1. 2 por 1, quer dizer, 50% de desconto. Não está caro, não está nada caro, está super econômico. Isso no Eclipse, né? Mas é o tipo de produto que você tem que ter e você tem que oferecer para o teu cliente, aquele cliente top, aquele cliente que ele não tem problema com data de viagem. Aquele cliente que ele vai pegar ele vai baixar ou vai pegar na mão aquele caderno, ele vai lá namorar aquilo lá, uma semana, 2, um mês, aí ele vai falar, eu quero esse roteiro aqui. E não interessa quando é, né? É o roteiro que ele quer fazer na vida dele, porque não é o Eclipse, com exceção de estar no Ártico ou estar na Antártica, que aí nós estamos falando de verões, né? O verão do hemisfério norte, ele vai estar lá fazendo o Ártico. Verão do hemisfério sul, ele vai estar fazendo a Antártica. Ele está entre os 2 polos. Então, tem diversos roteiros que são extremamente diferenciados, né? A partir do ano que vem, no Eclipse, que a gente tem Eclipse 2 também, a gente vai ter roteiro também na Austrália. A gente vai ter opção para fazer Tahiti, saindo do Chile, passando pela Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. Então, assim, tem diversos roteiros que não são temporadas. A temporada, vamos fazer Caribe e tal. Vai ter Caribe também, né? Com o Saqqara, que é o irmão gêmeo do Azurra, que vem no 2º semestre do ano que vem. A gente vai ter Seychelles, que é uma oferta quase que nenhuma. Não é verdade, Lilian? Seychelles, dificilmente você tem barco em Seychelles. Então, assim, a gente tem isso, então fica difícil da gente falar, pô, você tem tal roteiro? Pode ser que tenha, mas precisa ver se o teu cliente é um cliente diferenciado. Começa por aí, tá? Porque, não só por causa de valores, não estou falando financeiramente falando, mas estou falando de disponibilidade de data. Porque esse produto é um produto que está rodando o mundo, né? Então, não dá para você falar, bom, a não ser que seja fora, como eu falei, verão no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Bom, eu falei para caramba. Quer falar, completar alguma coisa, Flavinho? Você, vai. Deixa eu só ilustrar algumas coisas. Não, na verdade, eu queria só fazer algumas... comentar alguns detalhes dos navios, né? Então, como a gente estava falando do Azurra, tá? Aqui tem algumas fotos que são interessantes compartilhar para vocês terem uma ideia do que é um navio menor. Esse aqui é o Sky Bar, que é no deck 7, no último deck. Isso aqui você tem uma jacuzzi aqui mais para frente, tá? Onde as pessoas se reúnem. É um bar que está aberto aí até o último. O interessante é que os bares eles ficam abertos até o último passageiro ir para a cabine, né? Isso também é interessante. Não tem um horário de funcionamento até tal horas. Eles só encerram depois que todo mundo já foi dormir. Então você tem o lounge principal, que é aquele espaço onde as pessoas se reúnem, também como num fluvial. Você tem o lounge onde acontece aqui sim o entretenimento noturno. Esse lounge também tem capacidade para acomodar todos os passageiros ao mesmo tempo, tá? Você tem um restaurante principal, que também acomoda... Na verdade, o espaço do restaurante ele tem até mais mesas do que o número de passageiros, para você ter mais opções também, se quiser juntar um grupo e tal. Oi? Sim. Tá? Aqui você tem a recepção. Você tem um spa que conta com os tratamentos de spa, né, e também uma sauna de infravermelho, que é uma experiência bem interessante. E aqui, isso aqui eu acho muito interessante, porque você tem uma marina de esportes aquáticos. Então, assim, você tem a oportunidade, de fato, de ter contato com o mar
a partir do navio, né? Uma coisa que os navios maiores você não consegue. Então, nas paradas, eles montam essa estrutura na marina e tem lá caiaque, tem stand-up paddle, tem um pula-pula, tem alguns brinquedinhos aquáticos que ficam ali à disposição dos hóspedes. Tá? Então, assim, passando rapidamente também, só para vocês entenderem um pouco da estrutura das cabines. O navio é pequeno, mas as cabines são bem grandes, são bem espaçosas. Então, a gente está falando de cabines a partir de 19 metros quadrados, que é a única categoria que não tem varanda, no caso do Azurra, mas tem uma janela bem grande, né? E aí você vai passando para as cabines já de varanda, balcony suite, deluxe balcony, enfim, começa com 19 e vai até 110 metros quadrados. Tá? Cabines duplas, sempre. Tá? Sim. Tá? Então, você tem a terrace, você tem a yacht e você tem a maior, que é a Owners, que ela já tem uma sala grande, ela já tem um lavabo, ela tem um closet muito grande, um quarto grande, um deck grande, ela é toda espaçosa, essa tem 110 metros quadrados. Tá? E esse é o Azurra, tá, pessoal? Esse é o Azurra. Esse é o Azurra, que é o de 50 cabines. cabines. O Eclipse tem cabine maior. Não, porque é interessante falar isso, porque às vezes as pessoas acham que o navio é um iate, o navio é pequeno, então tudo nele é pequeno. Muito pelo contrário, ele é muito grande para a capacidade de passageiros. Então, as cabines são grandes, os espaços, as áreas comuns são enormes. E é interessante comentar também que um navio, o fato dele ser iate, permite que não necessariamente a gente precise atracar nos portos. A gente pode atracar em marinas, que ficam muito melhor localizadas do que os portos. É muito menos burocracia para entrar e sair, é muito mais fácil para o hóspede. Tá? Então, é muito melhor localizado. Então, parando um pouco com a Azurra, o Ricardo falou um monte do Eclipse, que é ótimo, porque agora eu vou mostrar, ele é um vídeo que ele está com umas partes em inglês, mas eu gosto de passar esse vídeo, porque esse vídeo mostra muito, muito bem como é o navio e as possibilidades que o navio te oferece. Tá? Scenic Eclipse, where ultra luxury meets discovery. Welcome to the lounge area on Scenic Eclipse. The first thing that really strikes you when you enter this room is not only the stunning design, but also the large amount of open areas. In fact, Scenic Eclipse has twice the amount of space per passenger than larger ocean-going cruise liners. That really adds not only to the sense of openness, but also indulgence and ultra luxury. I think what sets Scenic Eclipse apart is the fact that she's a fusion of so many things. She looks like a super yacht, she's got all of the amenities of the best luxury cruise vessels, and she's an incredibly strong expedition ship as well. Welcome to the owner's penthouse on board Scenic Eclipse, featuring open-plan living spaces with your own dining table to invite friends or family around for in-room dining, and a spacious deck with your own jacuzzi. No matter which suite you choose, they all share common luxury features, including the scenic slumber bed, marble bathrooms, a minibar which is stocked by your private butler, a Dyson hairdryer, the Mitch Goebel artworks, and of course every suite has a large balcony, so no matter where you are in the world, you can sit, relax and watch the views fly by. The Scenic Eclipse dining experience is designed with our guests in mind. We have so many different choices. You need to be at least 2 months on board to eat through all 2,500 recipes.
Well, not only does Scenic Eclipse feature luxury accommodation, numerous dining options and buzzing bars, there's also a place to rest, relax and rejuvenate. Welcome to the Senses Spa, which from the moment you walk in the door is all about tranquility and indulgence. The spa features separate male and female areas which provide sauna, steam room, plunge pools, rainbow shower and resting areas. There are hair and nail areas, plus 3 treatment rooms and staff with various specialties. Now, if you're looking to do some exercise on board Scenic Eclipse, there's a full gym with treadmills and weights. But there's also the beautiful Pure Yoga Studio, where your instructor will take group classes in yoga, Pilates and meditation. But you can also book one-on-one sessions, which involve reflexology, massage, and also sound healing therapy. Well, we've come down to the discovery area of Scenic Eclipse to check out some of the toys. This is a U-Boat Works cruise submarine. So the submarine can sit 7 people, so that's 6 guests and the pilots. And we can actually dive to 300 meters deep with this submarine. This is absolutely amazing. And we go to unique places that these bigger ships just can't reach, and we can get up close and personal with the culture, with the wildlife, and with anything you can think of. We try to do it and give a unique experience to our guests. Brad is the main chopper pilot on Scenic Eclipse, mate. This is very James Bond here, isn't it? Yes, sir, it is, and the color even matches. The area in itself up close will be the thing that a lot of people will just get a thrill out of. Look at those colours down there. They are just mind-blowing. And they said, you know what, Brad? That was the highlight of the whole trip. Here we are at the state-of-the-art Scenic Eclipse Theatre, featuring 3 specially designed purpose-built screens, 360-degree surround sound, and the most luxurious seats you'll find on the high seas. But what you'll really love is the entertainment. Scenic Eclipse, where ultra luxury meets discovery. Bom, pessoal, eu falei, esse vídeo ele mostra bastante sobre o navio, ele mostra em detalhes todas as experiências. E, na verdade, assim, só para finalizar, esse é um navio que ele é all-inclusive, ele é um navio que permite que você explore lugares que outros navios não conseguem chegar. Eu acho que essa é a melhor definição dele. Pelos helicópteros, pelo submarino, pelo fato dele ser um navio pequeno que permite acesso a lugares que navios grandes não têm acesso, né? E algumas coisas, só para finalizar, algumas coisas importantes do vídeo ali que vocês viram. No lounge principal tem um bar, aquele bar que está ali. Esse bar tem mais de 150 rótulos de single malt. Então, para quem é apaixonado por whisky, obviamente, all inclusive, né? Então, é um parque de diversões, né? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Pode finalizar. Porque... não, eu queria chegar no último slide, mas pode ir. Não, pode ir. Bom, e eu experimentei alguns, tá, gente? Eu já tive nesse barco, e ele é muito... esse bar aí é imponente, é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. E eu descobri quanto eu não entendia de whisky quando eu parei nesse bar. Muito bem, pessoal. Eu acho que aqui, não sei se vocês perceberam, mas assim, só para finalizar o Eclipse. O Eclipse é um navio um pouco maior, e ele oferece pelo menos quatro experiências gastronômicas a bordo, diferente do Azul, que só tem um restaurante, tá? São quantas? Na verdade, a gente considera 10 experiências gastronômicas, porque cada restaurante ele tem dentro do próprio restaurante uma experiência diferenciada.
Então, ele tem um principal, ele tem um francês, ele tem Sim. um japonês, que são 3, na verdade. Só que dentro do, por exemplo, dentro do francês, você tem você tem um bar de champanhe, aí dentro do Mediterrâneo você tem um bar de vinhos e queijos, então tudo isso... Então ele também tem esse... O teppanyaki no asiático. No asiático. Sim. Então ele tem essas características. Bom, basicamente é isso. Eu queria não só encerrar, mas também perguntar. Alguma pergunta em espécie, específica, que a gente precise responder agora? Se não, queria dizer para vocês que a gente tem todo o material no site da velle.tour.br. Tem todo o material já novo, até 2024, tá? Desses barcos, desses navios. A gente está com stand ali na Ilha das Operadoras, a Velle. Lá tem um QR Code que dá para vocês baixarem também, entrar na página direto de todas as brochuras. Tá? Tem promoção também no site da Velle. Se entrar no velle.tour.br, tem lá promoções. Pum! Tem várias promoções, várias. Nunca vi tanta promoção assim de uma vez só. Tá? Todos, sem sombra de dúvida. E amanhã, se o senhor vier na feira, eu vou estar aqui à 13h falando sobre os fluviais, nesta mesma sala. Todos eles, inclusive, não só da Scenic. Você me assiste, me assistiu algumas vezes? Mais a Paula do que eu, né? Com certeza. Mas comigo é assim também. Eu não posso ver um global que eu já vou logo abraçando. Falo, você entra na minha casa, como assim? Né? É isso aí. Muito bem. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Não. Só para finalizar, queria agradecer. A gente tem no próprio YouTube da Velle, nós temos diversos vídeos também sobre esses navios. Eu acho que vale a pena. A gente tem um webinar que a gente fez com o diretor de expedições do Eclipse. Jason Fletcher. Jason Fletcher. Ele está legendado. Ele explica exatamente como que é a questão da viagem para a Antártida, como que o roteiro ele é feito, que tipo de lugares, que tipo de passeios são oferecidos. Eu acho que isso é um material muito interessante e direto da fonte. Esse material é fenomenal, porque ele fala, inclusive, quando você deve ir para ter a experiência que você quer. Ou seja, o seu passageiro, se ele quer ir para a Antártica porque ele quer ver baleia, ele tem que ir em janeiro. Não adianta você mandar ele em novembro, né? E vice-versa. Tem a questão das aves, ele fala tudo isso. É um ótimo vídeo, ele não é muito comprido, é um vídeo de, se não me engano, acho que 8 minutos, alguma coisa assim, porque temos 3, inclusive. É uma série. Dá para maratonar, inclusive. Na verdade, é um webinar que virou uma série. Porque tem muita informação, então dá para vocês verem aos poucos. Então, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail no info@velle.tour.br. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do produto.